eu quero falar sobre o que é igreja hoje. E quero falar sobre as pessoas que estão na igreja. E como Cristo vê a igreja. E assim a gente vai aprender a ser igreja também. Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Parece que está um friozinho hoje, mais geladinho. Quem está com frio? Aí, tá, né, irmão? Aí, se o pessoal achar que está um pouco frio, pode até aumentar um pouco a temperatura do ar. Já aumentou? Então, João capítulo 12. Você achou aí, ou o teu aplicativo achou para você? Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Senhor, louvado seja o teu nome. Quero te agradecer mais uma vez por podermos estar reunidos no teu nome. Isso não vem de nós, veio de ti para nós. Por isso te agradecemos, te louvamos. Assim nos colocamos, Senhor, prontos para ouvir a tua palavra. Tira de nós todo tipo de ação contrária ao ouvir do teu Espírito ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então agora você, por favor, faça um esforço de não falar, não andar. Se não falar é muito educado, então cale a boca, que é mais gentil. Fale nada, fique apenas ouvindo, desligue o teu celular. João capítulo 12, acontece aqui, diz o texto, 6 dias antes da Páscoa. O texto vai nos situar, vai nos colocar exatamente no período, em que época isso aconteceu, aonde se passa isso, 6 dias antes da Páscoa. E este texto aqui mostra um quadro interessante, não só interessante, mas maravilhoso, daquilo que é a igreja do Cristo, a igreja do Cristo nos nossos dias. Como é maravilhoso que nós podemos entender. Por quê? Por que eu digo isso? Exatamente por causa das pessoas que estavam nesta reunião, que nós lemos aqui no capítulo de número 12 de João. Por causa das pessoas que estavam na reunião, então nós temos um quadro daquilo que é de fato a igreja de Cristo. E algumas pessoas aqui que estão, eu quero falar sobre cada uma delas e mostrar aquilo que elas representam exatamente neste quadro aqui de João capítulo 12. Bom, a primeira pessoa que se destaca aqui, que se encontra aqui, é a pessoa de Lázaro, né? Não dá para não deixar, não dá para não notar que Lázaro está aqui. É uma pessoa
e que está ali, o Lázaro, Jesus havia o ressuscitado, Lázaro havia estado morto durante 4 dias, e agora ele está aqui ressurreto. Então, esse texto faz referência a Lázaro como aquele que Jesus havia ressuscitado. Faz referência a ele, e ele fala mais. Lázaro aqui pode ser visto exatamente como um exemplo da vida que vence a morte. Como exemplo da vida que superou a morte, que transcendeu a morte. E não tem como alguém vivendo naquela época ali em Betânia, não tem como alguém que conhecia a Lázaro, conhecia a Maria, conhecia a Marta, conhecia a sua família, não tem como viver e olhar para Lázaro e não dizer: a vida de fato venceu a morte. Ou seja, a vida de fato é mais poderosa que a morte, porque vimos isso na casa de Marta, na casa de Maria, com o seu irmão Lázaro. Então, as pessoas que estiveram ali naquele lugar, estiveram ali em Betânia, viram o enterro de Lázaro, depois viram Jesus chegando ali naquele momento, viram tudo o que tinha acontecido, e viram Jesus chegando à porta do túmulo e dizendo o quê? Tirai a pedra. E depois que tiram a pedra, as pessoas veem Jesus gritando, exclamando que Lázaro sai para fora. E quando ele sai, ainda envolvido com as suas faixas, a Bíblia vai nos contar que o Senhor disse uma outra palavra. Ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Então, portanto, Lázaro aqui era o exemplo da vida que vence a morte. Então, em Lázaro, a gente vê o que? A igreja como um lugar de gente o que? Ressurreta, que estava morta, mas através de Cristo recebeu vida. Nós somos a comunidade ressurreta do Cristo vivo. Lázaro representa isso aqui. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos ressurretos. Como Lázaro, fomos ressuscitados. E isso que é igreja? Igreja é lugar de gente ressurreta. Estava morta, diz a palavra de Paulo, nos delitos e pecados, mas alcançaram a ressurreição através de Cristo. Então, o texto vai nos dizer que Jesus estava ali com Lázaro, em contato com a alegria de vida. Creio que havia ali, naquele momento, uma celebração. Lázaro estava vivo, Marta e Maria estavam celebrando, estava livre Lázaro de toda aquela situação, aquilo que o impedia de viver a vida com intensidade. Agora ele estava ali, completamente restaurado. Então, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos exatamente assim. Pensamos na igreja como uma comunidade de gente que foi livre daquilo que o impossibilitava. O que te impossibilitava de viver? Era uma depressão, era uma enfermidade, era uma acusação, era uma vida sem nexo, sem objetivo, era uma vida sem missão. Pois é, a comunidade, a igreja, essa comunidade de gente que foi livre daquilo que impossibilitava a vida. Então agora a vida é possível para nós, porque somos exatamente aqueles que venceram as situações, e aquilo que nos impossibilitava não nos impossibilita mais. Agora o Cristo diz: agora eu tenho para vocês vida, e vida em abundância. Esta é exatamente a representação. E ninguém podia explicar Lázaro vivo. Como é que aconteceu? Que loucura é essa? Depois de 4 dias ele está ressurreto. Como é que isso aconteceu? É o que acontece nesses dias, quando pessoas
tentam explicar a tua vida, que você era antes e o que você é agora. Pessoas que tentam até mesmo explicar a tua fé e nunca tiveram uma experiência de fé. Como nós comentávamos aqui na sexta-feira, nós os homens conversando aqui, e abrindo, e o pastor Cláudio falando de como ele era, e como as pessoas falam assim, puxa, agora quando ele chega lá no Pará, puxa, como você de fato mudou, é impressionante. E as pessoas ficam tentando atinar, tentando adivinhar aquilo que aconteceu com a gente. E quando olham para Lázaro, da mesma maneira. Gente que nunca viveu, não sabe o que nunca experimentou, não sabe o que acontece com a gente. Às vezes as pessoas ficam querendo justificar a minha vida e a tua vida. Por que que o teu casamento agora é desse jeito? Por que que agora você trata as coisas? As pessoas ficam tentando justificar e achar inclusive o que? Justificativas. Às vezes justificativas que a gente ouve são assim, fizeram lavagem cerebral nele. Foi para uma igreja lá, o pastor lá, a comunidade lá, e fizeram uma lavagem cerebral, mudou, aconteceu alguma maluquice na cabeça dele. As pessoas ficam tentando explicar o quê? Aquilo que o Cristo fez, a minha fé e a tua fé. Só que eu quero dizer, é impossível de explicar, porque só quem vive pode saber o que de fato aconteceu na sua vida. Só nós sabemos o que de fato aconteceu. Então Lázaro é assim, é a igreja ressurreta. E a igreja é lugar de gente o quê? Ressuscitada, ressurreta, transformada. A igreja é lugar de gente que não dá para explicar. Segundo tipo de pessoa que estava aqui, nesse texto de João, você pode acompanhar, outra pessoa que estava ali. Aliás, nesse texto você não pode acompanhar. Não está registrado. Segunda pessoa que estava aqui, nessa reunião, nessa celebração, é Simão o leproso. A casa que eles estavam era de Simão o leproso. Está lá em Marcos 14, 3 e em Mateus 26, 6. Mateus 26, versículo 6, e Marcos 14, 3 vai nos falar exatamente do que? Desse Simão, né? Vai dizer, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Mateus narra isso, Marcos narra isso. Estava ali esse homem. Olha que coisa interessante, Jesus deixa a sua base ministerial, a sua base de apoio em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele vai para Betânia, diz o texto. E ele faz uma reunião, e ele escolhe fazer esta reunião aonde? Na casa de um leproso. Simão o leproso, diz o texto, na casa de um leproso. E ele vai para a casa de Simão, e aqui Simão, queridos, é a representação de gente que de fato experimentou a cura. Gente que não tinha perspectiva de vida, que estava segregado da sociedade. Simão é esse tipo, representa esse tipo de gente. Não morreu fisicamente como Lázaro, mas, diz o texto, não conheceu a escuridão da morte, mas foi alguém que foi livre de uma enfermidade que o separaria definitivamente da sociedade, do tempo que ele vivia, na época em que ele morava. Simão foi gente que em vida, embora não morto, estava impossibilitado de viver uma vida que de fato valesse a pena ser vivida. Imagine alguém nesta época. Este homem Simão é gente que foi alcançado por uma enfermidade como Lázaro,
E às vezes a igreja é lugar de gente que foi alcançado não só na enfermidade do corpo, mas a grande maioria hoje que estão nas igrejas é gente alcançada com enfermidade aonde? Na alma. Gente enferma na alma. Gente depressiva. Gente angustiada. Gente sem perspectiva. Gente achando a razão e o motivo para viver. A igreja é lugar de gente assim, como Simão. E às vezes, queridos, estar assim, enfermo na alma, é como estar morto em vida. Não vive de fato. Não tem essa intensidade da vida, algo que o impede de viver. Então, o que Jesus faz? Jesus sai ali de Cafarnaum e ele resolve se reunir na casa de Simão o leproso. E é interessante, é bom a gente lembrar que lepra, né, a chamada hanseníase, que a gente conhece hoje, que hoje tem tratamento, tem cura, naquela época não. Naquela época a lepra era algo como, não podíamos dizer assim, que era tratado inclusive não como uma doença física, mas como uma maldição, uma doença espiritual. Naquela época se achava que alguém que estivesse o quê? Com lepra, era alguém que estava debaixo de uma maldição. E se alguém era descoberto, revelado que tinha lepra, o que era feito com ele? Ele era levado para um vale onde só tinha leprosos. Era separado da sociedade. Eram colocados para viver à margem da sociedade. Eram marginalizados socialmente. E aí abriam mão de viver com a sua família. Eram arrancados, né, literalmente, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, eram arrancados da sua esposa, do seu marido, eram arrancados da família, eram arrancados do trabalho, em suma, eram arrancados da sociedade, o que perdiam a condição de vida, e nessa condição era melhor morrer, e eles eram levados de fato para morrerem ali, iam morrendo, perdendo parte do corpo aos pedaços, e ali então eles iam se acabando. E era uma coisa muito séria, porque se um leproso viesse aqui e tocasse aqui, nesse suporte aqui do caderno e da Bíblia, tocou aqui alguém, o Fernando vem aqui e toca, eu estaria maldito já. Eu estaria contaminado por essa maldição. Essa era a ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cristo podia se reunir na casa de qualquer um, mas quis se reunir e marcou a reunião na casa de Simão, o leproso. Este leproso tinha essa marca da maldição. E Jesus, quando vai a Betânia, o que ele faz? Aonde ele resolve pousar? Aonde ele resolve, em que mesa ele resolve sentar? Na mesa de Simão o leproso. Interessante isso. Quem era leproso? Um ser altamente repulsivo, repugnante. Segundo a visão, maldito pela sociedade daquela época. Mas o que Jesus faz? Jesus vai na casa dele, o cumprimenta, o abraça, senta com ele, come na mesa dele, o chama pela mão e diz: vem sentar comigo à mesa. Esse é o Cristo. Então, em Simão, o leproso, o que Jesus nos ensina? O que Jesus ensina para a sua igreja? Jesus nos ensina o que o diagnóstico dele, do Cristo, quase nunca bate com o diagnóstico da sociedade que nós vivemos. Imagina se eu falasse, nossa reunião vai ser lá na casa do irmão leproso. Quem iria? Ninguém iria.
É doido, é? Vai ter lá uma comida, você é louco, não quero nem sentar, muito menos comer. Na mesa, pegar na mão dele, vou ter que cumprimentá-lo. Se eu tocar em alguma coisa que ele tocou, serei maldito. Imagine que o Cristo, ele vai nos ensinar isso. O diagnóstico do Cristo sempre, ou quase sempre, eu posso dizer até que sempre, nunca bate com o diagnóstico da sociedade desses dias. Ou seja, os valores de Jesus quase nunca batem com os valores da sociedade. Qualquer um da sociedade, qualquer um de nós, jamais faria isso que Jesus fez. Então Jesus nos ensina, portanto, o quê? Que a sua igreja deve caminhar quase que na contramão dos valores e dos princípios da sociedade. E às vezes a gente fica até meio, puxa, será que está dando certo? Está todo mundo andando para lá, está todo mundo aceitando isso, está todo mundo na ideologia, está todo mundo não sei no quê, está todo mundo não sei o quê, está todo mundo não sei o quê. E eu, será que eu estou errado? Pois é, se você é igreja, lembre-se que o Cristo está te dizendo, nós quase sempre vamos andar na contramão daquilo que a sociedade dita. E não se sinta discriminado, não se sinta diminuído. Mas imagine que o Cristo seria completamente diferente. Você vai ver a Bíblia e vai ler os Evangelhos e você vê que Jesus, no seu ministério, nunca se reuniu com santarrões, com religiosos. O texto vai nos dizer, Jesus vai aqui para Betânia e se reúne com gente fracassada. Gente que não tinha valor para a sociedade, gente que não tinha pedigree, não tinha histórico, gente marginalizada, gente que ninguém queria. É interessante isso, o que ele está dizendo para nós a respeito de estar na casa de Simão e marcar ali aquela reunião. O que o Cristo está dizendo a nós, está dizendo que a sua igreja é composta de Simões, ou melhor, que a igreja do Cristo é composta de leprosos. É isso que ele está dizendo. Terceira outra pessoa que estava aqui reunida na casa de Simão, que Jesus convidou, certamente foi convidado por ele. Outra pessoa que está nesta reunião é uma mulher chamada Marta. Marta. Quem é Marta? Marta aqui é o tipo de gente que se realiza realizando. Qual a realização dela? Enquanto estiver realizando, eu me realizo. O texto vai nos falar exatamente isso. Jesus chega na casa de Simão o leproso, e o que Marta vai fazer, diz o texto, que ela vai servir. É o tipo de gente que diz assim, deixa que eu faço. Oh, glória! Deixa que eu faço. A Cândida estava falando agora há pouco, falta esse tipo de gente, deixa que eu faço. O que mais tem hoje? Alguém vai fazer. Mas aquele que chama a responsabilidade para si, aquele que tem essa configuração, essa ideia, essa mentalidade, essa disposição, esse dom, posso dizer assim, de Marta, deixa que eu faço. Ninguém pediu para Marta. Não houve uma escala. A escala hoje é você, hoje é você. Hoje não está, eu não estou na escala, eu estou aqui só para... Não, Marta não tinha isso. Marta representa esse tipo de pessoa. Era um tipo de gente que quando tem oportunidade de servir, quando tem oportunidade de fazer, não abre mão da sua essência. Qual é a essência dela? Servir. Servir. Irmãos, qual é a nossa essência? Servir. O Cristo diz, façam exatamente, aprendei de mim. E o que o Cristo faz? Ele diz, eu vim para servir e não para ser servido.
E aí o apóstolo Paulo, a Cândida comentou agora há pouco, aos Filipenses, ele disse para nós assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que sendo Deus, não usou do direito, ou não usou como usurpação, o ser igual a Deus, mas o que? Antes, o que ele fez? Se esvaziou, assumindo a forma de servo. De servo. Aí você vê Marta. Para Marta isso não era um prazer. Ou melhor, não era um trabalho, era um prazer. Não era uma obrigação, era uma disposição de coração. Era uma iniciativa. É gente que tem este dom de serviço. É gente que não consegue guardar para si o muito que Deus lhe deu e diz: eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus já me deu tanto, eu preciso fazer a minha parte. Um sentimento assim. Marta, queridos, essa igreja deveria ser composta de gente cheia de Marta. Cheia de Marta. Disposição de servir. Agora, infelizmente hoje, vamos abrir aqui um parênteses, o que as pessoas querem nas igrejas locais, eu vou dizer igreja como corpo de Cristo, para a gente não ficar aqui entre nós. O que você vê por aí, as pessoas querem o quê? Ser servidas. Servidas por Deus. Servidas pelos homens. Ah, vim aqui buscar a minha bênção. Eu vou dar a minha oferta, eu vou fazer o meu voto, eu vou fazer a minha campanha, eu vou fazer a minha corrente, e eu estou esperando, quando terminar este jejum, eu quero ter o quê? Aquilo que eu pedi, ou seja, gente que espera ser servida. E tem Deus como o quê? O seu servidor. É gente que tem essa mentalidade. Ao invés de servir, quer ser servido. Marta não. Marta, o que ela faz? Ela trabalha em secreto, trabalha em oculto. Marta pensa: ele me chamou. Ele poderia ter se reunido com magistrados, ele podia ter se reunido com autoridades, mas escolheu se reunir comigo. Ele me chamou e eu vou lá. Ele me convidou. Então eu não posso, se eu fui convidado pelo Cristo, eu não posso perder essa oportunidade e o privilégio de servir ao Cristo. Algum de vocês diz: ah, mas se Cristo estivesse aqui, eu também iria. Iria fazer uns pastéis. Tem pastel hoje, né? Um cheiro de pastel que está aqui. Pastel na cantina. Banana real. Ah, mas se Cristo estivesse aqui, eu iria. Não é assim que a gente faz? Ah, vai vir um pregador. Ah, e a gente faz um mutirão, a gente pinta, a gente ajeita, a gente vende roupa, a gente vende crachá, a gente não sei o que lá, a gente fica no estacionamento. Fica ou não fica? Fica. Por quê? Porque a gente vive de imagem. A gente não vive de essência. Aí a gente fica preocupado com a imagem que a gente vai passar. Como é que a gente vai ficar? E na selfie, como é que a gente vai? Marta, queridos, trabalha em secreto, trabalha em oculto. Marta tem isso de servir como um privilégio de servir. E eu falei aqui na sexta-feira, irmãos, eu não tenho a menor cerimônia, a menor dificuldade. Nunca tive, vocês que me conhecem, né, de outras, né, situações, de outra placa, vocês me viram quantas vezes pintando igreja, amaciando parede de igreja, mexendo no telhado da igreja, sempre, mesmo a instituição maior que nós já tivemos, e poder financeiro que tinha para fazer, eu sempre tive essa disposição de servir. Então você vai me ver às vezes varrendo ali fora, você vai me ver fazendo coisas. Agora, isso não é o quê?
Não é porque eu querendo mostrar, porque na minha essência eu tenho eu me incomodo chegar num lugar, a cadeira fora do lugar, ou alguma coisa no chão, alguma coisa quebrada, ou alguma sujeira ali na porta, e eu passo e digo, mas eu sou o pastor da igreja? Não, eu sou membro da comunidade do Cristo vivo. E em mim deveria haver, em nós deveria haver esse sentimento de serviço. E como seria? Não, deixa que eu faço. Já tem 5. Olha, irmão, compro mais 10 vassouras porque todo mundo quer varrer. Pois é, tem uma e ninguém pede. Quarta pessoa que está aqui nesta reunião. Bom, a quarta pessoa é Maria. Maria aqui, queridos, é o exemplo de demonstração do amor a Cristo de maneira incondicional. Ama mesmo. Aqui é crente de adoração mesmo. Aqui sabe o que representa o Cristo. Aqui sabe o que representa o Cristo que fez uma obra poderosa na vida dela, na casa dela, no irmão dela. Ela é alguém, querido, que ama a Jesus de maneira incondicional. Aqui está. O texto nos fala aqui que Maria pega o quê? Um vidro de um perfume famoso. Um vidro de nardo puro, diz o texto, valioso, que as mulheres, elas passavam a vida inteira juntando para usar no dia das suas núpcias, no dia do seu casamento. É algo muito caro, irmãos. Era um enxoval, hoje não tem mais, né? Esse negócio de enxoval, né? O pessoal já põe a lista lá no coisa e cada um vai mandando presente. Antigamente tinha um enxoval. As mulheres se preparavam, né? Os panos de mesa, os panos de cama, não sei o quê, o caminho de renda, né? Tinha o lençol. A avó dava, a mãe dava, a tia dava, não era? As irmãs aqui que estão, fez o enxoval já, irmã? Quer casar? Tem enxoval já? Não tem. Esta Maria tinha o quê? Ela tinha este perfume. E ela vai, diz o texto, com aquele perfume, sem ninguém dizer nada a ela, sem o Cristo pedir nada a ela. A Bíblia diz que ela vai e faz uma demonstração de amor. Ela se assenta aos pés do Cristo, se ajoelha ali e derrama, diz o texto aqui, joga nos pés de Jesus e começa a ungir os pés de Jesus. E é interessante você saber, querido, que não é esse aí que passa no dia dos pais, no dia das mães, essa marca famosa que tem uma rede aí, não é. Não é esse perfume. Custava 10 meses de salário de um trabalhador braçal lá na Palestina naquela época. 10 meses. 300 denários. Era muito dinheiro. Imagine o salário mínimo hoje, 10 meses de salário mínimo. Eita, perfume. Esse é caro. É mais caro que o de Paris. Algo muito valioso. Ninguém derramava, jogava assim aos pés, literalmente jogar no chão. Jogar no chão 10 meses de trabalho, derramar assim, diz aqui o texto. Mas o que ela fazia? O texto vai dizer que ela derrama com satisfação, ela derrama com gozo, ela derrama com celebração, ela vai, sem falar nada, ninguém se ajoelha ali e derrama, e tem aquele momento especial de celebração. O que Maria está dizendo com a atitude dela? Ela estava dizendo, eu quero agradar o meu Senhor com algo que eu tenha de valor. Aquilo que me custa. O que eu tenho de mais precioso? Aquele perfume. Ela estava dizendo, em outras palavras, com aquela atitude, eu não quero dar ao meu Senhor o resto, coisas que não me custem nada, mas eu quero dar
a Ele aquilo que de fato é reconhecidamente valioso por todos. E ela entrega, diz o texto. Aí aparece um personagem aqui, que tenta mostrar o quê? A face dele, a face de um religioso. Aparece Judas. E ele critica. E ele critica assim como sendo alguém solidário com a dor do pobre. Ele diz, por quê? Pelo amor de Deus. A gente aqui se preocupando tanto com os pobres. 300 denários, quantas cestas básicas dariam para comprar, para atender os pobres aqui em Betânia, tantos pobres. Num tom de repreensão a Maria. E ele fala, como em outras palavras, como é que essa mulher pode jogar tanto dinheiro fora? Por que ele fala isso? Porque ele não entende a demonstração do amor de Maria. Ela não entende o desapego de Maria para as coisas. E ela demonstra esse desapego, ao contrário dele. Todo mundo sabia que ele era apegado ao dinheiro, ele era o tesoureiro, carregava a bolsa. A Bíblia diz que ele roubava da bolsa. Maria, diz o texto, era desapegada. Então, uma demonstração de amor, irmãos. A gente vê algumas coisas, às vezes, fulano deu carro, fulano não sei o que lá. Mas por quê? Tem uma promessa de quê? Que vai receber 100 vezes mais, que vai não sei o quê, que vai, as pessoas se desapegam, né? Em função do quê? Daquilo que eu vou ter de retorno. A bênção que está me esperando. A Bíblia vai dizer que esta Maria, ela tem uma demonstração de amor verdadeiro. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, abrindo outro parênteses. A demonstração de amor hoje, na igreja, é quase inexistente. Demonstrar amor por amor quase não se faz, você raramente vê isso. Aliás, eu quero aqui dizer, não estou falando aqui da comunidade, eu estou falando no sentido geral da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. A igreja do Cristo que está por aí espalhada pelo mundo inteiro. Aonde há essa demonstração de amor? Raríssimas exceções, porque a gente já vem para onde? Eu vou o quê? Buscar a minha bênção. Como é que a gente canta? O meu milagre vai chegar. A gente vai em função daquilo que a gente pode receber. A gente não vai em função daquilo que a gente pode dar, vai em função daquilo que a gente pode receber. E levando alguma coisa, estou esperando receber alguma coisa de Deus. E ai que não receba, sabe de uma coisa? Eu vou embora, vou procurar outra. Esse tipo de sentimento, complicado hoje. Nem mesmo cumprindo obrigações eclesiásticas. Que é uma obrigação? Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Isso é o quê? É uma sugestão? Diga para mim. É o quê? Uma obrigação da igreja. Ide. Veja na igreja quantos vão. Quantos, por uma atitude de amor a Cristo e a obra dele, atendem o chamado e vão, digam, eu vou, eu não sei o que vai acontecer de mim, eu não sei qual é o meu futuro, mas estou me desapegando do meu trabalho, da minha vida, dos meus compromissos, da minha família, e eu vou pregar o Evangelho. Esse sentimento de amor, essa demonstração de amor hoje na igreja é praticamente inexistente. É uma briga. E se falar que vai ter culto missionário, metade da igreja não vem porque não me interessa. Esse é o sentimento. Demonstração de amor.
nem demonstração de amor, queridos, de maneira fria. Que é tipo assim, ó, toma aí, que é dar sem gentileza. Lembra que eu já iniciei isso aqui? É dar, dá aí. Nem essa maneira fria de dar, a gente não faz mais. Dê uma cesta básica ali para ele, tá? Estou aqui, estou dando. Não, nem esse tipo de demonstração de amor de maneira fria não existe mais. É uma briga. Vamos comprar cestas para água fria. Ó, irmãos, a briga inviabiliza o quê? O corpo e a igreja do Cristo. Porque não há essa demonstração de amor ao semelhante. E às vezes nem uma palavra de estímulo. Às vezes nem uma palavra de... Às vezes nem ouvidos de misericórdia para ouvir a necessidade do irmão. Ou daquele que chega na igreja, do seu semelhante. A gente não quer ouvir o problema dos outros. Já chegam os meus problemas. Sim ou não? A gente já tem problema. Vou pegar os dos outros também? Vá pegar aí. Paga lá um analista. Deita no divã. Tem o terapeuta que você pague ele. Sentimento. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade até mesmo de receber afeto. Tem gente que você vai abraçar na igreja, faz assim. Eu vi um amigo ali chegando de carro, que eu estava com uma vontade, falei, agora que eu encontrar com ele, vou mandar ele para lá o carro, vou dar um abraço nele, saudade dele, um amigo meu. E a gente estava distante assim, não se encontra, e ele chegou ali agora, há pouco, eu falei assim, não, sai do carro, eu quero te dar um abraço, com saudade de você, fiquei abraçado com ele ali. E graças a Deus que ele sabe receber carinho e afeto, e eu também sei, graças a Deus. Mas a gente não sabe mais receber, tem medo de receber, por isso tem dificuldade de dar. Maria não. Agora, tem aqueles que espiritualizam o seu amor. Sabe como é que espiritualizam? Irmãos, eu estou orando no monte. Estive na vigília, estive lá no monte, fui orar espiritual. Não, estou orando pela igreja, estou orando. Espiritualiza, né? Porque falei aqui domingo passado que demonstração de amor as pessoas querem ver na gente. Aquilo que aconteceu conosco dentro, as pessoas querem ver em nós. Tem que ser visto. Adianta ter, eu tenho Deus, Deus da minha vida, é a razão da minha vida, eu oro, mas se isso não se materializar, e eu falei primeiro lá na tua casa, essa tua espiritualidade é a maior bobagem que existe. Espiritualidade que não é vista pelos outros, que não afeta a vida dos outros, que não estende abraço, que não ouve, não tem ouvidos para ouvir, essa espiritualidade é inexistente. Então, demonstração de amor como Maria, queridos, é algo assim, tremendo. E aí o Cristo vai nos chamar a atenção para isso, para falar no nosso coração. Maria representa aqueles que amam a Deus e dão a Ele o melhor que possuem: o tempo, o dinheiro, o dom, o serviço, a vida, o respirar, tudo. Levantam de manhã e dizem como Paulo, Gálatas 2:20, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Esse é o sentimento. Este é um sentimento daqueles que amam a Deus. É o sentimento de Maria, porque amam, dão a Deus o melhor que elas. Eu amo a Deus, mas não dá nada para Deus, é uma dificuldade para dar uma oferta na igreja. E como aqui a gente não tem lista de dizimista, lista de ofertante, e como aqui você dá de maneira espontânea e liberal, e de maneira alegre e feliz,
Tem gente que não dá mesmo. O que o senhor me garante, pastor, que eu vou receber em troca? Nada. Não estou aqui para garantir nada para você, meu irmão. Nada. Ah, então não vou dar. Problema teu. E eu com isso? O que eu tenho a ver com a sua vida? Nada. Mas a demonstração, Maria representa aqueles que amam a Deus. Amar a Deus é dar a Deus o melhor que eu possuo. Aí, se eu tenho dinheiro, eu dou o melhor para Ele. Se eu tenho dom para servir, eu vou servir. Se eu tenho dom para cantar, eu vou cantar, e sem esperar receber nada em troca. Porque tem gente que, se não der salário, ele não toca. Graças a Deus, o pessoal que toca aqui é uma bênção, entende a missão e está servindo aqui como pastor, que serve e não recebe nada por causa disso, como os nossos pastores que na comunidade que servem, como os nossos irmãos que ensinam, estão lá no ver, estão com as crianças, ninguém recebe nada, mas faz isso por quê? Porque damos o melhor que nós temos ao Senhor, e o nosso melhor é o nosso dom, é o nosso serviço, porque não é de nós, foi Deus que nos deu, e da mesma forma nós damos de graça. Amém? Maria representa exatamente essas pessoas que dão a Deus o melhor que elas são. Quinto lugar, quinta pessoa. Nessa reunião, está uma pessoa ali, que eu já falei para você, está ali um fulano. Esse cara é um descarado. Esse fulano aqui, como a gente diz na Bahia, é um descarado. Não há melhor definição de descaração como esse chamado Judas Iscariotes. Descariotes. Tão descarado que tem no sobrenome. Judas Iscariotes. Bom, pastor, e Judas aqui é o exemplo do quê? Judas aqui é o exemplo de quem está junto. Judas aqui é o exemplo de quem testemunha tudo, participa de tudo, tem discurso para tudo. O discurso às vezes é até lógico, a palavra dele às vezes é até convincente, que tem até sentido. Mas, queridos, Deus não ouve o que ele fala. Sabe por quê, queridos? Deus ouve o que o meu coração fala. Pense uma coisa, Deus não abençoa atitudes. Deus abençoa decisões. A decisão vem, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta, a direção certa vem, Senhor. Deus não abençoa a atitude. Você vê que a atitude dele, quem viu? Judas, esse aí queria dar para os pobres. Que é isso? Esse irmão pelo amor de Deus. Espiritualidade dele, né? Até o próprio Jesus ficou na dele ali. Viu aquilo derramar, quantas cestas básicas dá? Derrama ali. Imagine esse cabra aqui, nordestino. Ele se põe numa postura de que o que ele fala é coerente. Ele falou a coisa certa. Mas o problema não era o que ele falou, o problema era o que estava no coração dele. Judas representa esse tipo de gente. Gente que fala uma coisa, mas a intenção é outra. Gente que fala, mas Deus não ouve. Gente que está junto, gente que participa, gente que é testemunha, gente que vê milagres, gente que até fala, que dá opinião, tem discurso, mas a intenção dele é maligna. Por isso que tem um ditado popular que o inferno está cheio de quê? Boas intenções. Só que o que ele tem, na verdade, a intenção dele, o quê? Era maligna. Por isso que a intenção dele era para o inferno, não era para a vida.
intenções malignas. Aí, a gente vê o que aconteceu com esse homem que estava junto, que participou, que viu o milagre, que testemunhou. Judas era um homem que tinha um coração que nunca foi tocado. A essência dele nunca foi tocada. Ele nunca foi tocado. A alma dele nunca foi tocada. Ele era o que? Um religioso. Ele nunca foi tocado pelo Espírito Santo, teve um arrependimento e uma obra de conversão não aconteceu na vida dele. O que aparece, e aquilo que Paulo nos alerta, ele continuou sendo aquilo que ele era, ele continuou sendo ganancioso, continuou sendo ladrão, continuou sendo mentiroso, ele continuou, as intenções do coração tinham como objetivo sempre se dar bem, sempre levar vantagem. Nunca foi afetado pela obra de transformação. A despeito do discurso que ele tinha, o que ele tinha no fundo é se dar bem. E é curioso que foi a partir deste dia, quando ele perdeu salário de 10 meses que fosse vendido, na bolsa ele pegava, foi a partir desse dia que ele foi falar com os sacerdotes. Veja aí depois e leia. A partir desse dia ele falou, caramba, perdi aquela grana toda, é o seguinte, vou entregar para vocês. Quanto vocês me pagam? E aí, ele pegou quanto? 30 moedas de prata. Ele perdeu 300 denários aqui e acertou entregar o Cristo por 30 moedas de prata, que era uma grana, porque deu para comprar um campo. Ele abre mão da condição dele. Então, Judas, queridos, representa esse tipo de gente para a igreja. Que tipo de gente? Está lá, está junto, chama de irmão, mas está lá só para matar a alegria, roubar a paz e destruir o sorriso. É gente que não acrescenta nada. É gente problemática. Ah, mas está na igreja, oh, meu irmão. Judas estava não na igreja, estava com Cristo. Sentava, viu milagres, teve a oportunidade de tocá-lo, teve oportunidades tremendas. Ele não estava numa igreja, ele estava com o próprio Cristo. Aí, queridos, o que nós vamos entender daqui? Este Judas Iscariotes representa o tipo de gente, daqueles que estão na igreja, mas não são igreja. Estão entre nós, mas não são dos nossos. É o que a epístola de João fala no capítulo 2, versículo 19, a primeira epístola de João. Olha o que ele diz aqui, eles saíram do nosso meio, e na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. O fato de terem saído, o quê? O que que mostra? Mostra que nenhum deles era dos nossos. Na epístola de João. Perdeu a bênção da permanência. Então, se não tem bênção de permanência, é o que fala em João 15. Ó, meu irmão, não é dos nossos. Judas representa esse tipo de gente. Então, queridos, a igreja é isso aqui. A igreja é isso aqui. Estes 5 tipos de pessoas que a gente viu aqui. Agora, queridos, o que isso quer dizer? Eu vou dizer para você o que significa isso. A comunidade do Cristo não é uma comunidade perfeita. Não é uma comunidade perfeita. Ai, pastor, eu vou procurar uma igreja perfeita. Você já ouviu isso, não é da minha boca, não é invenção minha? Que o outro que disse o quê? Olha, você vai procurar a igreja perfeita. Se você achar, não entre nela, que ela vai deixar de ser perfeita.
Cristo vai dizer é isso. A igreja não é uma comunidade perfeita. Ou seja, o que a igreja está em processo. Nós estamos em processo que só termina quando? No arrebatamento, quando Cristo vier e as trombetas soarem, e todo olho o verá, e então Ele nos arrebatará e seguiremos com Ele para a glória. Então a igreja será recebida como uma igreja sem mácula, sem ruga, completamente transformada, porque aqui nós estamos buscando esse equilíbrio, buscando essa busca até o dia que o Senhor venha. Vai se culminar no arrebatamento. Então, queridos, quem imagina igreja perfeita ou perfeição na igreja, logo ele deixa de ser igreja. Você vê que tem gente que vem, depois, eu achei, pensei que era. Eu quero saber qual é a igreja que você vai achar que é perfeita. Me diga que eu quero ir para lá. Porque a igreja que eu estou aqui é imperfeita. Então quem vem nessa ilusão, logo ele vai quebrar a cara. Quem imagina perfeição na igreja, logo vai desistir de ser igreja, vai dizer, não quero mais ser igreja. E não é à toa, querido, que está aí, a gente sempre fala aqui, já falei outras vezes, está o fenômeno aí chamado fenômeno dos desigrejados. Um bocado de gente que não tem igreja. E porque não tem igreja, o Burjac falava hoje de manhã o quê? Não vive a unidade. O que mais? Nega o Cristo. E há uma discussão em cima disso. Como é que é? Posso ser igreja, fora da igreja? Posso? Sai esse fenômeno. Desigrejados, pessoas sem igreja, não pertencem. Por quê? Não participam como João 17, ele vai dizer, olha para eles, como eles, qual é o desejo do Cristo, na oração dele, na oração sacerdotal, João 17, depois você leia como tarefa de casa, Pai, que eles sejam como eu e tu somos, e o que ele fez para que isso acontecesse? Eu reparti com eles do quê? Da glória que tu me deste, para que eles sejam um. Então como é que a gente vai ser um, se tem aqueles que não estão, não pertencem? E aí João nos faz aqui uma advertência solene, terrível, que dói o nosso coração, e diz, aqueles que não estão, é porque não são dos nossos. Se fossem dos nossos, não teriam ido, teriam permanecido. E essa é uma grande preocupação. Aí, querido, está cheio de gente. E aqueles que estão fora, eu já estou terminando aqui, eles falam assim, eu estou fora porque lá na igreja tem muita gente problemática. Eu estou fora porque lá na igreja tem muita gente fofoqueira. Porque lá na igreja tem um bocado de gente que não tem amor. Porque lá na igreja, não sei o quê, porque a igreja. Bom, você podia falar um monte de coisa que o pessoal fala. Aliás, a boca fala o que quer. Mas qual é o sentimento? Pergunta para uma pessoa, por que você está fora da igreja? Porque a igreja não é perfeita, pastor. Sim, meu irmão. Aonde está escrito na Bíblia, eu quero que você me mostre, aonde o Cristo diz, a minha igreja na terra será perfeita. A que não for perfeita, não é a minha igreja. Aonde está escrito isso? Não está escrito. Quem falou que isso é uma possibilidade, a igreja ser perfeita, que nós vamos melhorar tanto, evoluir tanto, que vamos ser perfeitos? Aonde está escrito? Não há essa possibilidade. Aonde está escrito? A igreja é imperfeita? É sim. Eu como pastor confirmo isso, e não tem igreja perfeita. Mas os imperfeitos estão convivendo aqui em comunhão. Os imperfeitos estão aqui se reunindo, cantando e celebrando, pedindo perdão uns aos outros, se abraçando uns aos outros, repartindo, servindo uns aos outros. Nós somos a comunidade de imperfeitos, mas continuamos nos relacionando.
E é isso que faz a igreja. Agora, enquanto a gente está aqui imperfeito, se relacionando, você que está aqui é perfeito, está longe. Não está na comunhão. Está vivendo para quem? Para si mesmo. Você é perfeito, você só consegue conviver com você mesmo, porque você é perfeito. Mas a gente imperfeito está aqui tentando servir, abraçar, amar, beijar, pedir perdão, dizer que errou. A gente está tentando fazer isso, porque isso de fato é a igreja. O que você viu que tem na igreja? 5 tipos de pessoas. Tem até Judas na igreja, meu irmão. Agora eu pergunto para você, Jesus sendo sábio, conhecedor de todas as coisas, conhecendo o coração dos homens, por que Jesus escolheu Judas? Diga para mim, você que é perfeito, que sabe tudo. Por que Jesus chamou aqui? Para quê, pastor? Eu vou te explicar para você, para que nós entendêssemos que a igreja não é perfeita. Por isso que tinha um Judas. A igreja não é perfeita. Até a igreja do Cristo não era perfeita. Por quê? Tinha um Judas. Tinha um Judas. Tinha um impulsivo chamado Pedro, que uma hora ele amava, outra hora arrancava a orelha do soldado. Uma hora ele confessava, outra hora ele negava. Mas é a igreja do Cristo, meu irmão. Por isso que ele escolheu. Então, conviver em igreja, queridos, é para a gente conviver em igreja. Ouça isso. Conviver em igreja é para a gente que amadureceu, que cresceu espiritualmente. Conviver em igreja é isso, gente que amadureceu. Gente que cresceu. Ou nós estamos aqui fazendo o quê? Andando para trás, andando para frente. E o Paulo vai dizer, olha, vocês que são mais fortes, sadios, que cresceram espiritualmente, suportem aqueles que são o quê? Débeis na fé. É isso que a gente está tentando fazer. Agora a gente tem que permanecer. Porque aquele que é maduro, o maduro não busca perfeição, porque ele sabe que não há perfeição na igreja. O que o maduro busca? Olha, o maduro busca, queridos, apenas o quê? Coerência. Já é o suficiente. O que Deus busca de nós? Perfeição? Não. Ele busca de nós o que? Coerência. Se está em Cristo, você seja nova criatura. Você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Ele quer coerência, porque a gente encontrou com Cristo da verdade. Ele diz, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Agora, então, uma vez libertos, então, seja coerente. Não estou querendo que você seja perfeito, seja coerente. Então, aquele que é maduro, o que ele quer apenas o quê? Entender coerência. Perfeição você não vai achar, mas coerência você vai achar em muitos. Porque maturidade, querido, é a capacidade de se relacionar com os diferentes sem se transformar neles. Maturidade é isso. Mas se eu me relacionar com ele, eu vou ficar igual a ele. Não, quem é maduro se relaciona, mas não se transforma nele. Você não se relaciona com as pessoas aí fora, com ladrão, com prostituta, você não sabe que tipo de gente que é, que vida que leva, se relaciona, você se transforma neles? Não, porque você é maduro. Você sabe, você tem essa postura. Então, queridos, eu quero terminar essa palavra para dizer, então, prevalecer na igreja. Como é que eu faço, pastor? Nunca se esqueça de quem você é em Deus. Nunca se esqueça da tua identidade. Segundo, lógico, o evangelho do Cristo. Porque a gente vai conviver com muita pessoa diferente, muita gente, muita personalidade diferente. E a gente corre o risco de se relacionar com tanta personalidade diferente, de a gente acabar o quê? Se esquecendo da nossa personalidade. Então nunca se esqueça quem que você é em Cristo. Porque quando a gente não sabe da nossa identidade,
O cara chama a gente de careca, a gente fica uma semana em depressão. Chama a irmã de gorda, a irmã fica em depressão, vai embora da igreja. Mas a irmã até é gorda, mas chamou de gorda. Ah, mas é que tem que ser politicamente correto. Pois é. A gente tem que enganar todo mundo. Vivemos a era em que a gente engana todo mundo. E a pessoa só olha no espelho e fala, nossa, como engordei. Aí não fala nada para ninguém, mas chega na igreja e irmão, irmão, está gordinha. Não é gordinha, a gente fala, está fortinha, né? Aí a pessoa que sabe que é verdade, pastor, vim aqui, eu estou decepcionado, porque o presbítero, porque o pastor, porque o irmão do louvor, a irmã do louvor, falou que eu estou fortinha, insinuou que eu estou gorda, está fazendo bullying comigo, virou uma maluquice. Aí você pergunta, irmão, mas você está gordo ou está magro? Você é magro, vamos pesar na balança? Então por que fica em depressão, chateada? Porque não sabe a identidade dela em Cristo. Quando a gente sabe a identidade da gente em Cristo, a gente não precisa de imagem, a gente precisa de essência. De imagem. Mas como os outros vão me ver, não interessa como os outros vão te ver, interessa sim aquilo que de fato você é na essência. Nós precisamos, queridos, saber com quem nós aprendemos. Por isso, é preciso você saber quem é em Deus. Segundo, deixa eu cortar aqui um bocado de coisa. Valorize a pessoa pela qual você é. Que nunca seja, ou melhor, valorize a pessoa pelo que ela é e nunca pelo que ela tem ou parece ser. O que a gente valoriza hoje as pessoas é por aquilo que elas parecem, é por aquilo que elas têm. A gente não valoriza as pessoas pela essência, a gente valoriza as pessoas pela aparência, que é a moda desses dias, já falei aqui. O que demonstra, e agora, o que a gente é? A pessoa nunca sabe o que a gente é. A gente engana as pessoas com aquilo que a gente é. Está desencantado da vida, mas tira uma selfie sorrindo. Você quer mostrar para todo mundo que você está feliz, que aquele é um momento. Mas é importante você o quê? Registrar o momento, para que os outros vejam a mentira, mas lá no fundo, você sabe que é uma grande enganação. E a gente vive isso. As pessoas, quem é fulano? O que tem fulano? A gente não valoriza mais a essência. E é por isso que a gente vive hoje esta enganação. O texto lido diz que havia vários tipos de gente na casa de Simão. Agora eu pergunto para você, se você não conhecesse Judas, deixa eu falar uma palavra que meu pai dizia para mim às vezes. Quem não te conhece, que te compre. Vocês sabem também, né? Se a gente não conhecesse Judas, a gente comprava ou não comprava? Comprava. O discurso dele era legal, ele falou uma coisa, não falou nada de errado. Puxa, alimentar pobre é uma coisa legal. Mas olha aqui a passagem. Alguém que estaria ali diria, caramba, esse cara teve a atitude mais sensata. A pessoa mais equilibrada. Aqui nesta reunião, o cara aqui é o Judas. Como é que uma louca joga 10 meses de salário no chão? Em perfume? Que vantagem que teve, humanamente falando? Nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado. E para a gente permanecer, e para a gente ser igreja, valorize a pessoa pelo que ela é e nunca por aquilo que ela tem ou aquilo que ela parece ser. O Cristo conhecia quem Judas era. Terceiro, termino. A essência quase sempre é encontrada com aqueles que não se preocupam com a aparência.
Gente que fica preocupada com a aparência das coisas, ela quer esconder a sua essência. E Deus nos conhece. Deus se revela a nós e nós nos revelamos a Deus. Então você quer achar essência, não estou falando aqui da comunidade, calhou o nome, né? Você quer achar essência, meu amado, procure em lugares onde as pessoas não se preocupam com a aparência. Pessoa que está preocupada com a aparência, pessoa que está preocupada... O Cristo olhou para a essência e viu em Simão, o leproso, e viu em Marta, e viu em Maria, e viu em Lázaro. Mas ele viu também aonde? Ele viu em Judas também. E ele sabia que o futuro de Judas, o que era? A perdição. Porque o lugar, queridos, onde a aparência é idolatrada, você nunca vai chegar à essência. Você nunca vai. E a gente precisa se desviar. Sabe por quê? Porque Deus se relaciona mesmo. Já falei isso aqui 1.514 vezes. Vou falar 15 vezes hoje. Deus não se relaciona com esse que nós somos aqui na comunidade, com aparência, né? A gente fez a barba. Eu aparei hoje a barba para vir na igreja. A gente penteia o cabelo, a gente faz chapinha, a gente põe a roupa melhor, a gente... Não é isso? Deus se relaciona com esse aqui? Não. Deus se relaciona com aquele que você é na intimidade. Por isso que é difícil achar essência nos religiosos. Porque o Cristo falava dos religiosos, por fora, vocês são o quê? Um belo sepulcro caiado branco, por dentro é tudo podre. E aí tem o ditado, por fora bela, por dentro pão bolorento. Porque o que ele de fato quer é aquilo que está na nossa essência. Amém? Fique de pé no teu lugar.